Deu, Marcos. Então, boa noite a todos que nos acompanham. Verificando a lista de presença, havendo um quórum regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberto a sessão solene de entrega de título de cidadão benemérito ao ilustríssimo senhor José Antenor de Senha. Então, vamos fazer a oração do Pai Nosso para agradecer a Deus por mais este dia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, nesse primeiro momento, aí quebrando os protocolos, convido o senhor de Senha a vir fazer parte aqui da nossa bancada também. Nesse momento, solicito a leitura do projeto de decreto legislativo. Decreto número 5, 2023, concede título de cidadão benemérito ao ilustríssimo senhor José Antônio de Senha. Projeto de decreto legislativo número 5 de 2023. Concede título de cidadão benemérito ao ilustríssimo senhor José Antenor de Senha. A Câmara Municipal de Tijucas do Sul, por meio de proposição do vereador Ricardo Chicoves de Oliveira, aprovou, e eu, presidente da Câmara, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadão benemérito ao ilustríssimo senhor José Antenor de Senha, em reconhecimento aos relevantes trabalhos prestados em prol da gestão pública do município de Tijucas do Sul. Parágrafo 1º, o ilustríssimo senhor José Antenor de Senha é notoriamente lembrado por sua atividade de prefeito neste município, estando, enquanto agente público, envolvido diretamente nas conquistas nas áreas da educação, do serviço social, da saúde, desenvolvimento econômico e outros setores da administração pública do município de Tijucas do Sul. Parágrafo 2º, a concessão do título de que trata o presente artigo obedecerá ao disposto na Lei 766 de 2021. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Tijucas do Sul, 30 de agosto de 2023, Ricardo Chicoves de Oliveira, presidente. Justificativa do projeto de decreto legislativo número 2 de 2023. Apresentamos o presente projeto de decreto legislativo que tem por objetivo propor título de cidadão benemérito ao senhor José Antenor de Senha, em reconhecimento aos relevantes trabalhos prestados em prol da educação, do serviço social, da saúde, desenvolvimento econômico e outras atividades da administração pública do município de Tijucas do Sul. José Antenor de Senha nasceu em 1º de janeiro de 1942, no bairro de Tabatinga, neste município. Filho de Amália Cetim de Senha e Benjamin de Senha Sobrinho, comerciantes do município de Tabatinga. Cresceu no bairro de Nascença, sempre ajudando seus pais nas atividades do comércio da família. Irmão de Antônio Nivaldo de Senha, Nilza Jareque e Eugênia Pereira. Iniciou seus estudos em Tabatinga, na época em que senhor Afonsinho era o professor. Estudou também em São José dos Pinhais, no Patronato, e no Colégio Bom Jesus, na Praça Rui Barbosa, em Curitiba. Concluiu o equivalente ao ensino médio. Casou com Isabel Lés de Senha, que era filha do primeiro prefeito de Tijucas do Sul, senhor João Claudino Machado, com quem tem 3 filhas, Jane, Josi e Jocely, e tem 5 netos e 4 bisnetos.
foi comerciante em Tabatinga até 1965. Em Curitiba até 1973 e no centro de Tijucas do Sul, juntamente com seu irmão Nene de Senha, cunhada Landa de Senha e esposa Belinha, até 1983. Foi prefeito de Tijucas do Sul de 1983 a 1988. Foi assessor do deputado Luciano Pisato durante 10 anos e secretário municipal de Tijucas do Sul na primeira gestão do prefeito Gringo, de 2009 a 2012. Sua gestão como prefeito foi muito marcante para o município, com obras como o asfalto da PR-281, da Tabatinga até a Lagoinha, início dos ônibus escolares para os munícipes poderem continuar seus estudos na capital, convênio junto ao governador José Richa, tornando Tijucas do Sul município referência no Programa de Ação Municipal, PRAM, financiado para o governo estadual pelo BID e pelo Banco Mundial, em que os técnicos desses organismos internacionais visitavam constantemente o município para a verificação do andamento do programa como modelo para o restante do Paraná. Neste programa destaca-se Escola Consolidada da Lagoa, Posto de Saúde Central, diversas escolas e postos de saúde nas comunidades, primeiras pontes de concreto do município, ensaiamento e revitalização de diversas estradas municipais. Na construção do Hospital Nossa Senhora das Dores, coordenou juntamente com a Associação Hospitalar, comunidade, empresários e médicos, que culminou com a ajuda importantíssima do senhor Tito Gava e do senhor Pedro Paulo Ville, que direcionavam a arrecadação dos ingressos ao Parque Recanto Saltinho para a construção do hospital. No perímetro urbano, efetuou as primeiras ruas calçadas com paralelepípedo e iniciou as calçadas para pedestres na Rua 15 de Novembro. Sempre esteve envolvido com a política local. O senhor José Antenor de Senha é um homem simples, trabalhador e com histórico repleto de ações em prol do município. Com um tijuquense nato, sempre procurou fazer o melhor pelo progresso de Tijucas do Sul. Nos dias de hoje, aos seus 81 anos de idade, apresentamos essa singela homenagem e contamos com o apoio de todos os edis para destacar e reconhecer a relevância dos trabalhos e ações que o senhor José Antenor de Senha tem para Tijucas do Sul. Tijucas do Sul, 30 de agosto de 2023, presidente e vereador Ricardo Chicoves de Oliveira. Bom, então, nesse momento, iremos fazer a votação do referido decreto. Sidney, segue sequência. Aprovado. 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 Então, projeto de decreto aprovado. Declaro a publicação da mesma. Então, neste momento, convido a senhora Jane de Senha, filho do senhor Antenor, para fazer o uso da tribuna cidadã. Boa noite a todos e a todas. Obrigada pela presença, tá? Hoje a gente vai fazer uma homenagem para o senhor Antenor. Então, eu vou falar algumas coisas e passar algumas fotos, só para a gente lembrar, né? Porque, afinal de contas, o pai foi prefeito há mais de 35 anos, né? A gestão dele iniciou há 35 anos atrás. Quer que eu fale? Tá bom. Tá bom. Pessoal, vou começar novamente, porque eu não estava falando no microfone. Boa noite a todos e a todas, obrigado pela presença. Tá? Então, hoje a gente está aqui para fazer essa homenagem para o meu pai, o José Antenor de Senha,
E a gente vai passar algumas fotos, lembrar, já foi lembrado ali no projeto de lei de algumas obras que aconteceram na gestão dele, mas a gente vai lembrar com fotos, né? A gente foi olhar as fotos antigas lá em casa, que graças ao senhor Lori, né, o fotógrafo, a gente tem muita foto que ele andava junto com o pai fotografando tudo, né? Então, tem uma mala de fotos lá com as obras e os acontecimentos da gestão do pai. Então, um pouquinho da história, tá, pessoal? Ali a gente colocou uma foto quando o meu pai era jovem, né? Acho que ele tinha uns 18 anos. Ele gostava muito de jogar futebol. Ele não lembra bem onde que é a foto, mas acho que é lá por Tabatinga. E também o pai serviu o exército, né? Tem uma foto dele ali, quando ele estava no exército. Pode passar. E ali é uma foto que a gente gosta muito, eu acho que alguns até já viram no Facebook essa foto do pai e a mãe namorando, né? Lá em Guaratuba, que eu coloquei no Facebook quando eles fizeram 60 anos de casados, e é uma foto muito bonita, né? A gente gosta bastante. E daí é uma foto dos dois quando o pai foi eleito prefeito, né? Eu acredito que foi na missa de posse, que é essa foto do pai e a mãe. Aí a gente, né, o pai tem uma foto também que eu gosto muito, que é essa foto com a avó Amália, né? A gente não achou nenhuma foto com o vô Beija junto, mas essa foto com a avó, que a gente foi fazer uma viagem juntos, né? Nós três, as 3 filhas, o pai, a mãe e a avó Amália, e também uma foto com 3 dos netos, tá? Que agora são 5 netos. Pode passar. Aí eu coloquei algumas fotos da família, né? Daí aí já cresceu, né, a família. Tá? Os filhos, os netos, os bisnetos e toda a família reunida ali no Sabiá Laranjeira, no Saltinho. E também uma foto nossa com os 3, né? Nós 3 com o pai e a mãe, e uma foto do pai com a mãe, agora bem recente, lá no Sabiá Laranjeira. De chapeuzinho e tudo, né, seu Antenor? Algumas realizações. Tá? Então, a gente fez um resumo com algumas fotos. Tá? Setor, né, não era chamado de secretaria, era setor. Setor de Educação, Cultura e Esportes. Criação do Estatuto do Magistério Municipal, garantindo melhores salários aos professores e incentivo ao aprimoramento, oportunizando a formação de professores com o curso de magistério. Então, na época, muitos professores não tinham formação, né, para dar aula. Então, foi oportunizado de fazer um curso, né, os professores fizeram um curso e se formaram no magistério. A gente não lembra o nome, acho que era Logos ou alguma coisa assim, e para todos os professores se aprimorarem, né, para continuar lecionando. Também, na época da gestão do pai, foi implantado o 2º grau no colégio estadual. Foram feitas várias construções de quadras poliesportivas, construções e reformas de mais de 20 escolas municipais e instalações de luz e água em diversas unidades escolares, né, que na época ainda tinha muita escola com poço, né, tinha que tirar água do poço, e muitas escolas também que não tinham o espaço apropriado para a cantina. Então, foi feito várias ampliações e várias construções nesse sentido. No setor da saúde, né, 2 coisas muito importantes que são legados que até hoje, né, Tijucas do Sul tem, que é o Hospital Nossa Senhora das Dores e o Posto de Saúde Central. Né, foram 2 unidades que foram inauguradas naquela época. Também teve construções de outros postos de saúde, além de reformas nos que já existiam.
Também teve contratações de dentistas, médicos, agentes de saúde e de laboratório de análises clínicas para atendimento gratuito à população. Então, tem muitas fotos, né? A gente não quis trazer todas, mas é bem bacana você olhar essas fotos antigas, né? Do tempo que, há quase 40 anos atrás. Pessoal, essas duas fotos, eu peguei na internet fotos parecidas com o que eu lembro, porque não tem nenhuma foto da horta comunitária que a dona Belinha fez com a população, e a população se alimentava, né, levavam para casa, e eu lembro que era onde é a casa de passagem das crianças, ali do lado do ginásio do Gibe, né? Então, mas eu achei essa foto um pouco parecida com o que é, dona Belinha? Parecida com o que eu lembro da horta que a mãe cuidava, e também o balaio bem parecido, porque teve uma movimentação para fazer curso de balaio de taquara, e a mãe sempre conta que tem uma família, eu acho que é ali da Demanda, que ela falou uma vez para a mãe que ela construiu uma casa com o dinheiro que ela ganhou dos balaios de taquara que ela aprendeu a fazer, e que a mãe ajudou ela a encontrar uma pessoa que comprava os balaios. Mesmo depois que terminou a gestão do pai, essa pessoa vinha buscar os balaios em Tijucas, né? E o balaio também, né, dona Bela? Era bem assim, só que de vários tamanhos. E também, gente, nessa época, que é o setor de assistência social, né, não tinha secretaria, então era muito a PMI e muito Provopar, né? Então tinha muito apoio do governo através desses dois órgãos. Aí tinha também a mãe, eu lembro que ela fazia um curso de costura até a mão, a máquina e a mão. A dona Mariazinha lembra, né, dona Mariazinha? Né? E fazia os enxovais para os bebês que iam nascer. E também curso de tricô para fazer enxovais. Então, a assistência social era bastante envolvida nesses termos. Pode passar. Setor rodoviário. O setor rodoviário, então, o principal, né, acontecimento nesse setor foi o asfalto, né, da Campina até a Lagoinha. Foram meses de bastante sofrimento por causa das chuvas, e as obras não iam para frente, né? Muitos daqui de vocês devem lembrar dessa época. Mas ainda bem que ganhamos um asfalto de boa qualidade, né, gente? Porque até hoje foram poucas as vezes que teve que fazer recapamento, né? Não foi porque tem muitos municípios que ganham aquele asfalto que dali a pouco não existe mais, né? E o nosso asfalto está até hoje um legado maravilhoso para nós. Construção de diversas pontes em concreto. Eu coloquei ali a foto da ponte do Saltinho, né? Mas foram várias pontes de concreto, que era de madeira, e daí foi transformado para concreto. Aquisição de patrola, retroescavadeira, ambulância, Kombi e diversos veículos para a frota municipal. Também teve ampliação da garagem, montagem de oficina própria e instalação de bomba de óleo diesel. Pode passar. Urbanização e utilidade pública, que foram os calçamentos, né, que foi naquela época que iniciou o calçamento. Ali é uma foto aqui da Rua da Igreja, né? E também teve bastante melhorias e extensão na iluminação pública e rede de água. Ali é uma foto que era feito mutirões nas comunidades, né? Tem uma pessoa com cano ali, o pessoal ajudando a fazer as valetas e fazer a instalação de água para a comunidade. E também teve a implantação da coleta de lixo, né? Que muitos devem lembrar que naquela época era com a carroça, né? A coleta do lixo de Tijucas, quando iniciou. E também teve a instalação de telefones públicos em diversas comunidades. E lá no Saltinho ainda tem o telefone público e ainda funciona. O telefone público do Saltinho ainda está lá. Setor agropecuário. No setor agropecuário eu não achei muitas fotos, né? Mas Tijucas já era
né, uma das principais atividades de Tijucas é a agricultura, né? E também foi a época da batata salsa, da Femubasa, que Tijucas era capital nacional da batata salsa. Então, aí eu encontrei essas fotos, que é do secador de grãos, né, que foi construído naquela época. Eu acho que agora ele não está funcionando, mas, de qualquer maneira, teve uma inauguração bem grande, né, com o secador, que era uma benfeitoria para os agricultores. Pode passar. Setor administrativo e contábil, né? Então, sempre com equipes preocupadas com o avanço, né, o progresso de Tijucas do Sul. Ali é uma foto que o Adelar e o pai tinham ido para Brasília, né, atrás de verbas, como acontece até hoje, né? E ali também é uma foto bem legal, que é com o mapa de Tijucas, né? Um mapa de papel na parede, né? Eu lembro que sempre estavam alfinetando o mapa e fazendo, né, mostrando o que estava sendo feito em Tijucas. Depois, um desses mapas, até agora eu lembrei dessa história, o nosso filho Renan, ele tinha mania de andar de bicicleta, ele rodou Tijucas inteiro. Ele pegou um mapa desses, ele colocava no bolso e ele ia com o mapa de bicicleta nas estradinhas de chão. Às vezes nós nem sabíamos para que lado que ele tinha ido, mas ele rodou essa Tijucas de bicicleta. Ele adora, inclusive hoje em dia, né, lógico, ele já está com 36 anos, mora em São Paulo, ele tem o mapa de Tijucas na parede do apartamento, que era uma coisa assim que ele gostava muito de fazer, e até hoje ele olha o mapa de Tijucas lá na casa dele. E deixa eu só entrar de novo aqui. Então, nesse setor, né, contábil e financeiro, os 6 anos de gestão tiveram as contas aprovadas, né, porque às vezes fica coisas de gestões anteriores e os prefeitos ficam se incomodando para frente, né, chama aqui, chama ali, né? Atualmente é muito mais, né, gringo? Está toda hora tendo que responder alguma coisa, né? E eu não lembro de o pai ter sido chamado nenhuma vez, assim, todas as contas foram aprovadas, não teve nenhum BOzinho, né, na gestão dele. Articulações com todas as esferas do governo, com o intuito, então, sempre o pai estava envolvido com Brasília, com o governo do Estado, né, para realizar uma administração totalmente voltada ao engrandecimento e ao progresso de Tijucas do Sul. Pode passar. Pessoal, daí essas fotos eu achei muito interessante, assim, ó, a primeira foto é a posse, que foi no colégio estadual, tá? Então, ali até aparecem algumas carteiras, né? Então, ali aparece o pai, o Toninho, né, que era o vice, e foi a posse dos vereadores e do prefeito no colégio, tá? A foto do meio é a Câmara de Vereadores, que agora dá para a gente comparar, né? Ó, então, era uma mesa, uma sala bem pequena, que é onde eu acho que é a biblioteca do colégio, alguma coisa assim, né? Era a Câmara de Vereadores. Agora, hoje, a gente está aqui numa Câmara de Vereadores um pouquinho maior, né? Então, ainda bem, né, gente? Quer dizer que Tijucas evoluiu e continuou evoluindo desde aquela época. E ali também eu coloquei uma foto do gabinete do pai com o pai e o seu Antenor Batista, né? Que a gente teve 2 prefeitos chamados Antenor, né? E eles estavam sempre juntos, foram muito unidos, então eu achei legal colocar essa foto dos 2. Pode passar. E aí é uma foto com o governador Richa, que aí ele veio muitas vezes em Tijucas, o pai tornaram-se amigos, mesmo depois que o pai saiu de prefeito, eles continuaram amigos. E também uma foto, né, do pai lá em Brasília, né, que hoje em dia ainda os prefeitos têm que ir lá, têm que ir atrás, né, dos recursos e do progresso para os seus municípios. É isso, tá? Pessoal, então um pouquinho da história para o pessoal lembrar daquela época que o pai foi prefeito, né? Ele também vai lembrar de algumas coisas com vocês aqui, tá? E muito obrigada e
Acho que eu vou pegar minha netinha lá, que está chorando. Obrigada, pessoal. Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado a todos pela presença. Quero aqui agradecer a Josi, a Jane, a Josele. A gente agradece aí, principalmente ao senhor Tenor. Essa gestão, eu ainda não era nascido, porém, muitas pessoas, e principalmente o tal do seu Alvino Chicovski, que eu gostava muito de ouvir as histórias dele. Ele me contava muito da sua gestão, que foi uma baita de uma gestão. A gente viu, teve bastante coisas. Aqui nós estamos aqui, a gente viu o mapa de Tijucas ali, foi uma coisa que me chamou a atenção, que é uma coisa aqui que eu já tinha até anotado aqui. A Jane falou que tinha diversas marcações, até de obras, algumas coisas que estavam sendo feitas. Qual hoje, até agradecer primeiramente aqui a presença do prefeito Gringo, do vice Claudemir, para nós reconhecermos o presente que nós estamos, bastante obras que nós temos hoje, a gente tem que valorizar aqueles que contribuíram no passado. Gostaria daqui de agradecer ao seu Batista, ao seu de Senha, por tudo que fizeram em nosso município, e também aqui, aproveitar já, deixo já nomear alguns aqui que passaram aqui, principalmente o Toninho Rosário, que foi seu vice, né? A gente tem aqui hoje os ex-vereadores do nosso município que também contribuíram, o seu Zizo tá por ali, o Rosimário está por ali também, o Romildo foi ex-vereador também. Então, o Adelar, cadê o Adelar? O Adelar é ex-vereador também da nossa cidade. A gente agradece todos que contribuíram para a nossa cidade, que hoje a gente vê que, digamos, o nosso município está evoluindo, mas a gente sempre tem que agradecer aqueles que deixaram sua marca. Então, o seu da Lagoinha também, o seu Rocha, ex-vereador também. Obrigado pela lembrança, Tuti. A gente fica aqui hoje meio emocionado, então é difícil a gente... Então, eu vejo aí que tudo que foi contribuído de lá para cá e todas as lembranças que o meu falecido vô Alvino contava para a gente foi de grande valia. A gente sentando ali, vendo as fotos, a gente viu que foi feito bastante coisa, então nada mais justo do que a gente estar homenageando o senhor essa noite. E eu, em especial... Eu, naquele tempo, eu não era nascido no tempo que o senhor era prefeito. Porém, o senhor fez uma coisa que me marcou muito, que foi na campanha de 2008. Na campanha de 2008 foi uma peça fundamental, campanha da primeira eleição do Gringo, do meu pai, o Hélio, que foi o vice-prefeito, o qual eu acompanhei de muitas vezes. Eu me lembro até o bordão, que o seu Dicen falava, campanha do tostão contra o milhão. Aquilo me marcou, então a gente agradece toda essa ajuda, ajudou também aí no primeiro ano de mandato. Então foram tantas contribuições que a gente só tem a agradecer, seu Dicen. Muito obrigado mesmo. E agora, quero ir ali entregar, então, agora o título de cidadão benemérito do senhor ali na frente para a gente tirar uma foto. Boa noite a todos. Alguns eu já cumprimentei, outros não, né?
Em primeiro lugar, eu quero, lógico, agradecer aos vereadores, principalmente ao Ricardo, pela indicação da Câmara, os demais vereadores, e por aprovarem essa menção honrosa, né? Esse som é assim mesmo, né? Agradecer àqueles que compareceram, estou comparecendo aqui, e para ser mais rápido, eu vou. Porque já vocês quase contaram quase toda a minha história ali, né? Mas eu vou tentar agora contar mais uma vez, tem paciência de ouvir, tá? Tá bom? Agradecer aos vereadores, eu quero agradecer aqui aos vereadores, Romildo, que vai estar ali, Rosimário e o Alceu. Esses eram vereadores da minha época. Eram 9 vereadores, infelizmente 6 já faleceram. Né? Então eu só vou, vou aqui agradecer em memória, né, aos vereadores, que eram o Arildo Pereira, Antônio Rocha, Nordovia de Oliveira, Vitor Rocha, o Samuel e o Antônio Cubas Claudino. Então, dos 9, ainda 6 ainda estão vivos aí, graças a Deus, né? E os outros também nos ajudaram muito. Eu faço isso porque na Câmara não tive problema nenhum nunca, sabe? Todos colaboraram com os serviços da gente, né? Eu quero agradecer também aqui ao doutor Artemio, e gostaria de agradecer aqui também, vou constar aqui, porque talvez não pôde vir por qualquer outro problema, que é o doutor Ângelo. E o Ângelo participou muito na ajuda do hospital. Por acaso, ele veio aqui, não vou contar o caso, mas foi por puro acaso, porque ele descobriu Tijuca do Sul. E daí veio aqui, bem na época da nós estávamos com o hospital ali, e ele começou a ajudar também na construção, tá? E o doutor Artemio, que já estava aqui, né, na época, né, Sérgio? Certo? Não, e ainda tem uma coisa desses médicos, porque naquela época, municípios que nem o nosso, dificilmente tinham médico. E nós tínhamos 2. E além de ser os 2, se transformaram em tijuquenses. Nunca mais saíram daqui, né? Vieram aqui e realmente ficaram, né? Até hoje eu tenho que agradecer ao doutor ali. E também agradecer em memória a seu Tito Gava e o Pedro Ville, que ela tinha hospital e não tinha recursos nenhum. Então eles começaram, o Ville começou a fazer rifas, e o seu Tito abriu o saltinho, elas cobravam uma entrada lá e o dinheiro vinha tudo para a construção do hospital, né? Para a gente poder fazer o hospital. Agradecer iniciar a minha esposa, como primeira dama, e muito se dedicou ao município. A Janinha contou já sobre ela duas coisinhas aqui, mas na verdade ela tinha 2 hortas, uma lá onde é o ginásio em cima lá, e aqui dos fundos não tinha casa nenhuma, então eles fizeram uma horta lá, que eles plantavam verduras e tal, e ali eles plantavam feijão, só feijão. E não era pouca gente, sabe? Na verdade, tinha 60 mulheres que trabalhavam nisso, e eram 60 famílias que levavam a alimentação dali, e disse que o feijão deu bem, que deu para levar bem uma panelinha de cada um para casa. Quero também o Antônio, que está aqui hoje como vice. Obrigado por ter vindo, Antônio, tá? E agora eu vou passar para contar para vocês a história do município. Infelizmente, se fosse me pôr tudo aqui, que nós fizemos e tudo, vocês vão ter que ficar muito tempo aí. Então, eu estou no máximo que eu pude aqui, eu resumi as coisas, tá? Quando eu assumi, antes de eu assumir, já 1 mês começou a chover aqui no município. E depois que eu assumi, mais 5 meses choveu quase sem parar. Não é que chovesse todo dia, mas chovia um dia, parava, chovia outro, parava, chovia outro, parava, e foi liquidando o nosso município, as estradas, né? Ficaram muito difíceis. No pátio da prefeitura, existiam 2 caminhõezinhos pequenos, uma patrola e uma carregadeira que estavam encostadas já, porque precisavam ajudar, não tinham problemas, né? E um Fusca. E tinha também um ônibusinho. E
Até, inclusive, esse Fusca aqui, eu já quero contar uma historiazinha aqui. Esse Fusca era o único que nós tínhamos para ir para cá, para lá e tal. Então, eu viajava com ele, fazia tudo. E uma vez eu precisei de sair numa reunião e convidei o Batista para ir junto comigo. Ele perguntou para mim, disse, você vai com o teu carro particular ou vai do Fusca? Não, digo, eu vou com o Fusca da prefeitura. Ele disse, então eu não vou. Foi isso, não foi? Tá certo. Que naquele carro ele não entrava. Imagina que situação que estava o carrinho aí, para ele não ter. Mas tudo bem. A gente não pula nada aqui, né? Por causa das chuvas, as estradas ficaram intransitáveis em todo o município. O ônibus de São José, ele não podia vir chegar aqui em Tijucas. Ele parava lá na 45. E aí nós colocamos um caminhão, fizemos uma escadinha boa nele. Então os passageiros subiam aqui no caminhão, no basculante, e levávamos eles até 45, e lá trazia as pessoas que vinham de São José. E eu até pergunto aqui, doutor Artemio, você não andou naquele caminhão? Andou. Ele era médico, mas ele vinha lá de coisa e eu pegava lá em São José, ele tinha que subir a escadinha, né, também. Vinha lá em cima, não tinha nada para segurar, tá bom? Até eu estou no caminhãozinho. E aí aconteceram muitas coisas, sabe? Não dá para contar todas aqui, mas algumas eu vou dizer para vocês. Uma tardezinha, chegou aqui um enterro que ia para o Campestre. Mas daí eles ficaram com medo de tocar a estrada, de ter que fazer o velório. E o velório foi num barzinho que tinha do seu Chicoves. Foi o velório da pessoa, eu não lembro quem que é, mas só para contar para vocês, que eu não tinha medo de chegar, não podia chegar no Campestre. Na estrada que ia para Ambrósios, criou-se um buraco tão grande ali, que quase não passava nada, sabe? Mas já na entrada, ali, uns 100 metros ali, que se vindo para Ambrósios, criou um buraco ali. E um dia vinha um senhor com uma carroça, e ele pensou que dava para passar, e certo tinha um buraco muito fundo, que o cavalo, no baixar, o cavalo enfiou o pulsinho no bar e morreu. O homem perdeu o cavalo, rapaz. Você imagina. Depois uma ocasião, a estrada começou a acabar, ficou difícil, e era só de caminhão e carro praticamente não passava mais. E até que uma vez eu estava aqui no posto do Molinho, e eu vinha, o Florino tinha um caminhãozinho, e ele carregou de madeira, e chegou ali encorrentada, com as 4 rodas encorrentadas. Para poder chegar até aqui, porque a Lagoinha não era fácil sair da Lagoinha. Era mais fácil ir para Agudos que vir para cá, porque aquela subida para cá vindo da Lagoinha lá no começo, formou um buraco que não tinha já enchia de tarde, outro dia estava do mesmo jeito e não passava. E daí, quando chegou o Florindo, eu vi ele com eu fui falar com ele, né? E o Florindo, você já sabe como é que está nessas estradas, você coloca a corrente nesse caminhão, você sabe que a corrente piora ainda as estradas? Ele me deu uma resposta que só me disse o seguinte, então você vai pagar minhas dívidas? E eu achei que ele tinha razão de dizer aquilo, né? Porque o problema era do município inteiro, sabe? Né? Todo mundo estava sofrendo e não podia ganhar dinheiro, tá? Ele me respondeu, então, pagar os títulos, eles falaram na época, né? E não sei, de certo, sabe como é prefeito, quando o povo sempre fala mal, assim, coisa, e faz ameaças e tal, né? E um dia o Ari Beno era muito meu amigo, e não sei daqueles escutou algumas histórias que alguém queria me matar, sabe? Né? As coisas assim. Escutou, mas ele disse, eu vou prevenir ele, sabe? Um dia ele chegou com um pacotinho, assim, num jornal, assim, para mim. Disse, olha, eu comprei um revólver para você. Ele me trazia um revólver de presente para me defender. Tá? Então, essas são algumas das histórias que a gente tem, né? Então, vamos passar agora a falar em estradas e os sofrimentos. Tem muita gente que já conhece a história, mas a coisa não é fácil, sabe? Eu fui em todas as secretarias do governo e ninguém me atendia.
fui numa secretaria e tinha uma justificativa até para não atender, e quando eu assumi, o Rich assumiu também. Então, o secretário era tudo gente de primeira viagem. Entende? Então, você ia lá, ele se falava com você, te enrolava e coisa, e você voltava com as mãos vazias e não tinha jeito. Aí eu tenho que conseguir sair com alguém, né? Porque o meu problema maior era da Campina. Ali, aquele trecho era novo ali, para sair lá no 40, na BR, e não passava mais nada ali, entende? Daí ele disse, mas onde é que eu vou arrumar saída? Eu lembrei que o Maurício Fruiter, na mesma época, foi eleito vereador em Curitiba, prefeito em Curitiba. Daí, e tinha ido lá em casa, que foi um dos que lutou para me ser candidato. Ele passou lá em casa, pediu para me ser candidato naquela época e tal. Digo, eu vou cobrar desse cara um pouco. Fui lá em Curitiba e digo, Fruiter, você vai ter que me ajudar. O que você precisa? Digo, não, a pessoa saiba. Digo, mas como que eu vou te dar uma prefeitura de Curitiba mandar saiba para Tijucas? Digo, como é que você vai fazer? Eu não sei o que eu sei, que eu preciso do saiba. E ele me deu o saiba e saibraram tudo ali, sabe? Você vê da prefeitura de Tijucas, de Curitiba, mandou saiba, não sei como é que ele fez lá, mas ele mandou saiba e nós saibramos uns 500 metros de estrada que tinha ali, mais ou menos. E daí, tinha outro, o Atulão também estava com problema. E digo, mas eu não consigo fazer tudo, né? Eu vou ver se eu consigo. E lembrei que tinha aqueles tubos da Petrobras, que ia lá até a Araucária, vinha lá de São Francisco. Fui lá em São Francisco, na Petrobras. Cheguei lá, conversei com os homens, eles falaram, mas não podemos dar dinheiro e coisa, vocês não vão, se vocês não derem, eu não tenho condições de arrumar aquela estrada, e vocês têm que fiscalizar cada pouco, se acontecer qualquer coisa, vocês não vão conseguir entrar. Aí eles chegaram num acordo e vieram e fizeram o serviço para mim. E saibaram toda a estrada, né? A estrada de você lá foi feita pela Petrobras, né? Vamos lá. Vou tentar passar o mais rápido possível. Aqui é grande, as letras são grandes, também sabe, não vai demorar tanto. Passado algum tempo, o governador José Richa conseguiu um empréstimo em bancos estrangeiros, Estados Unidos, México e Alemanha. E lançou o Programa de Ação Municipal, na época também diziam pró-rural, né? E marcou uma reunião na Lapa com os municípios da Sulep para entregar um cheque, que ele já ia dar para cada município um chequezinho para ajudar. Eu fui nessa reunião e nunca comentei para ninguém, mas levei depois a chave da prefeitura no bolso. Digo, hoje eu consigo alguma coisa desse governo, eu entrego essa chave, né? Lá na reunião as coisas ficaram piores que já estavam, muito piores. Ele falou para todos os prefeitos, tá, conversou com eles e tal, e daí começou a chamar os municípios para entregar o cheque. Então começou com Agudos, Itandinha, Campo Tenente, Piém, Rio Negro, Lapa, os 6 municípios lá, menos Tijucas. Você imagina como é que um governador vai numa reunião onde tem 7 municípios só e leva cheque só para 6. Aí eu peguei a chave do bolso. Eu devia, na hora, ter gritado, né? Ter gritado, feito um escândalo, qualquer coisa. Eu acho que era um direito que eu tinha de fazer isso, inclusive. Mas não fiz. Fui quietinho. E estava só ele na mesa e um secretário dele, que era da administração. Botei a chave em cima da mesa dele e disse para ele, Richa, você mandou o pessoal lá em casa para me ser candidato, que eu nem queria, nem precisava disso. Meu município está fundado, está há muito tempo, hoje já conseguimos arrumar alguma coisa. E eu pensei que quando eu ia na secretaria não me atendiam. Só hoje eu sei por quê. Porque no mapa, para o governo do estado, Tijuca não existe. E ele levou um choque, porque ele não foi ele que fez aquela documentação. Eu não sei quem é que fez e deixou Tijuca de fora. Você já imaginou que é você chegar num lugar de 7 municípios só, e só 6 receberem uma ajuda, menos Tijucas?
Na mesma hora, o secretário do governo pegou o telefone e ligou para o Palácio do Governo para saber o que tinha acontecido. Né? E eles nem sabiam o que tinha acontecido. Eles não eram eles que faziam o documento. Então alguém que fez, alguma coisa aconteceu lá. Mas aí o governador me disse, calma, que você vai ser recompensado, e me devolveu a chave da prefeitura. A notícia do acontecimento deve ter sido espalhada por todas as secretarias. A partir daquela data, todas as portas se abriram para Tijuca do Sul, no governo dele. Acredito que uma semana depois já veio uma frota de caminhões do DR, com máquinas, com tudo. Eles chegaram aqui, depois tinham dificuldade para tirar o saibro. Eles trouxeram especializados ali em dinamitaram todo ali para sair o material. E se abriram as portas de todas as secretarias do governo para mim. Quando eu chegava, todo mundo sabia já o que tinha acontecido e não deixava eu sair sem alguma coisa. Na agricultura, por exemplo, na primeira DR, né, que eu já falei para vocês, que eles vieram e fizeram e ensaiaram todas as estradas do município. Eles vinham aqui, ficavam uns 15, 20 dias, depois iam cuidar de outro município, mais uns 10 dias, e voltavam para cá. E só saíram daqui depois que estava tudo soltado. Desde lá, aqui da Tijuca, até Lagoinha, tudo, né? E todo mundo. E na agricultura eu era muito amigo com o secretário. Eu esqueci aqui que depois ele foi presidente de Itapeu, como é que era, Batista? O secretário que era da Itapeu. Como é que é o nome? Não é Itapeu? Da Itaipu? É o secretário da Agricultura. Samec. É o Samec. Mas o Samec nós fizemos uma amizade muito grande com o Samec. Obrigado. Vou tomar um galinho, porque já estou meio... Obrigado. Então eu fiz, para mim, um ponto de partida sempre a Secretaria da Agricultura. Eu chegava lá, sabe, entrava, não tinha que pedir nada para ninguém, e ele sempre me atendia, me indicava onde é que era, e tanto que ele era um jeito tão bom que chegou depois a ser presidente da Itaipu, né? Itaipu, isso aqui. E só uma ocasião, eu não costumava pedir licença para entrar em lugar nenhum mais, sabe? E quando eu fui lá na secretaria, tinha um senhor assim que entrou junto comigo e sentou do lado. E daí eu entrei e já fui direto na mesa dele, né? Mas ele estava fazendo não sei o que lá, e tudo, quando ele levantou a cabeça que me viu, disse, mas prefeito, você aqui de novo? Eu ia quase todo dia, uma vez por semana. Você parece que pensa, você não tem outro lugar para ir, outra secretaria, você tem que pedir tudo aqui. E começou a falar coisa, e aquele senhor levantou um pouquinho, dizia, assim que vocês atendem prefeito aqui? Na verdade não é, porque nós tínhamos essa confiança nossa que nós podíamos falar qualquer coisa um para o outro. Saía jantar junto, alguma coisa, tudo, então, né? E ele ligou para me falou aquilo, então já o outro aí não gostou. Na educação, a gente já falou para vocês que só de escola, ela não deu, mas eu vou dar o número mais ou menos aqui, que eu sei de uma coisa, só de escolas que nós fizemos novas, fizemos 1.900 metros quadrados de escolas. 24 salas de aula, 12 escolas grandes, mas 24 salas de aula. E graças a isso aqui também, muita mocinha que está sentado ali também, chamado Milton Claudino, que era o nosso secretário, né, Milton, que ajudou bastante naquela época também, tá? E apesar de ter mais de 20 escolas, que escolas de madeira, que também foram organizadas. A saúde, o hospital, etc, que ela já deu para vocês aí também, então, né? Na Provopar, que ajudou muito a minha esposa, inclusive, né, com muito material que vinha aqui para ser distribuído para pessoas.
a Emater, então, que já existia aqui também na época, né? E aí você foi o número... Se for para contar todas as obras que nós fizemos aqui, até nós, quando encerramos a sessão, o Adelar foi feito o levantamento na prefeitura, indicando todos, né, tudo que foi executado. Tá, nós temos isso, mas eu nem trouxe aqui porque se eu para ler tudo aquilo depois ia levar muito tempo, né? Só que passados os 4 anos, nós na época nós fomos eleitos para 6 anos. Aí mudou o governo, né? E o Álvaro Dias veio muitas vezes aqui, principalmente em campanha, antes das campanhas, e acompanhava o Richa onde o Richa ia também. O Richa veio diversas vezes inaugurar muitas coisas aqui, e as coisas ficaram muito mais difíceis, sabe? Então, eu ia falar com ele, qualquer coisa era uma dificuldade para tirar qualquer coisa. Até dele tem uma história mais para contar, é sobre o Estrada do Saltinho. Antes de eu sair, ele assinou para asfaltar o Saltinho. E dali um dia ele me chamou lá e disse, olha, isso aí não tem como, não é que não, não vamos fazer asfalto, vamos fazer lá uma pedra irregular. Muitos municípios fizeram pedra irregular, aí fica bom, e lá né, fica melhor para vocês fazer essa escola. Eu digo, acho que não vai dar certo, mas para fazer o quê? Ele fez e contratou uma firma que quando começou, que depois já esse começo da estrada já foi no Batista, né, Batista, na época. Quando começaram, até o Batista que um dia quis lá mandar parar, né, seu Batista? Ela não, porque quando eles começaram, eles trouxeram uma pedra de outro lugar, sabe? Então ficou até aqueles 500 metros, primeiros 500 metros ali, ficou bom. Mas depois, como era muito caro o frete, eles simplesmente trouxeram pedra não sei de onde, e é o que está hoje, né? Agora diz que vai sair o asfalto. Será que sai mesmo? Está garantido, né? E daí estava falando sobre o governador Álvaro, né? Imagina que eu toco de cabeça. E daí eu ia lá no Álvaro, às vezes pedir qualquer coisa, e ele não... Era difícil arrancar. Se eu precisasse, por exemplo, de R$1.000, de R$500, tinha que pedir 1.000 para ele, sabe, né? E aí para ele dar 400, 300, sabe? Então terminei os últimos dias, eu me dei um tempo de desespero, sabe? Porque eu estava acostumado a ganhar tanta coisa, que depois você pega de repente e não te dão mais nada, as coisas ficaram realmente muito difíceis, né? E eu esqueci de comentar um pedacinho para vocês, antes de nós, na hora que nós tomamos posse, nós achamos por bem fazer um grupinho de pessoas, né, para ajudar, sem ganhar nem um centavo, né? Mas era como se fosse o nosso secretário na época. E nós começamos sendo o professor Norberto, que cuidava das estradas, o Milton era da educação, o Artêmio era da saúde, aí tinha o meu irmão e o Pedro William da indústria, porque ele tinha uma serraria, meu irmão tinha o comércio, né? O Artírio da segurança, não sei porquê que ele fazia da segurança, mas era da segurança. E assim arrumamos um grupinho grande, assim, que para nós, de vez em quando nós fazíamos uma reunião para ver. Eu não me lembro se a reunião Batista disse que nós fazia, né? Mas o Batista era da agricultura, né? Eu acho que não deixei nenhum de fora, né? Hã? Vai para a associação rural, né? Mas do grupo você já fazia parte, né, do grupo aqui. Nós que não se reunia quase muito pouco, né? Então eu contei isso aqui porque às vezes muita gente não sabe dos problemas da gente e da dificuldade que nós tivemos para começar. Porque você imagine você ficar sabendo que o sujeito não pode ir num lugar, não pode ir no outro dentro do município. E você não tinha um centavo para fazer nada, sabe? Né? Daí nós ganhamos máquina,
trator, ganhamos caminhões, ganhamos tudo. Aí as coisas melhoraram, né? Para a gente poder, no fim, até os 4 anos, deixar esse município bem melhor. Depois, os últimos 2 anos, realmente foram 2 anos só para ficar meio passeando e vendo lá. Até agora eu tenho medo. Agora eu anotei aqui as pessoas que ajudavam nós aí. O Norberto e o Milton, o Bulinho, também tinha a Helena, o Pedro Vili e o meu irmão, tá? O Reginaldo, que era do esporte, e o Chiquinho da Panagro, que era cuidava do reflorestamento, que é a época do reflorestamento, né? Desculpe que ser rápido e ser pouco, mas é porque é para também não perder muito tempo. Enfim, eu realizei um sonho de ser prefeito de Tijucas e conseguimos deixar obras e ações que até hoje, passados 35 anos, ainda contribuem para o progresso do nosso município. Obrigado a todos. Obrigado mais uma vez. Pode ficar à vontade. Obrigado mais uma vez a presença de todos. Então, e neste momento, finalizamos a nossa sessão. Agradecemos a todos que estiveram conosco através das redes sociais.